Vamos conversar agora um pouco sobre a organização do nosso Drive na nuvem. Da mesma forma que no nosso computador, né, quando a gente estava trabalhando no disco rígido, é muito importante que a gente se organize digitalmente, porque é muito fácil de se perder. A quantidade de informação é imensa e é muito fácil de se perder. Como é que a gente pode se organizar? Primeira coisa, é muito interessante que a gente tenha pastas ou diretórios dentro do nosso Drive para separar os assuntos, os tópicos, enfim, uh, separar a nossa informação de uma maneira mais hierarquizada. Também é interessante, evidentemente, que quando a gente dê um nome para um arquivo, esse nome faça sentido para a gente conseguir acessá-lo posteriormente. Isso no Google Drive é mais importante ainda, porque ele permite que você tenha dois arquivos com o mesmo nome. Então, imagina que eu tenho dois arquivos com o mesmo nome e eu não vou saber qual que é o certo, ou vamos supor que eu crio um arquivo e eu deixo ele sem nome. Daqui a pouco eu estou com 10, 20, 30 arquivos sem nome, cada um falando sobre um assunto diferente, e eu não, né? Fica complicado de eu me organizar. A vantagem no Google Drive, por ser do Google, é que a gente tem um mecanismo de busca muito interessante, que é esse pesquisar no Drive. Para eu pesquisar aqui no Drive, eu posso ir para uma parte de busca avançada, né? E daí eu posso escolher o tipo de arquivo, por exemplo, tipo de arquivo, é o proprietário, é, se está na lixeira, se está com estrela, que eu já vou explicar o que, que é, a data de modificação, o nome do item, posso procurar por palavras dentro dos arquivos, posso procurar por compartilhamento. Então, a pesquisa é bem avançada, bem ampla e permite a gente localizar bastante coisa. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se organizar. Então, eu falei para vocês sobre criação de pastas, de organizar em pastas. O que eu posso fazer? Como que eu crio uma pasta? Eu tenho dois, na verdade, três caminhos. O primeiro caminho, eu venho aqui em novo e aqui tem o ícone pasta mais, ou seja, para criar uma pasta. A outra opção é aqui, nova pasta. Eu clico em meu Drive, nova pasta. E mais uma opção, eu clico com o botão direito e de novo, nova pasta. Então, eu vou criar uma pasta chamada reunião aqui, tá? Criei. O que acontece? Aqui no meu Drive aparece a nova pasta. Além disso, o que o Google me permite? Tá vendo que essa pasta aqui tá lilás? O que acontece? O Google permite que eu modifique, que eu marque essa pasta com uma cor. Então, vamos supor, eu vou colocar ela de vermelho, porque ela é muito relevante. Então, é mais um recurso visual para a organização. Também nós podemos notar aqui que nós temos essa pasta aqui que tem um símbolozinho que é uma pessoa dentro do diretório, dentro da pasta. Isso significa que essa pasta é compartilhada com outras pessoas. A gente já conversou sobre a possibilidade de compartilhamento no Google, que é extremamente ampla e muito explorada. Então, na verdade, a gente pode compartilhar uma pasta, pode compartilhar um arquivo especificamente. Quando a gente compartilha a pasta, a gente automaticamente todos os documentos que estão dentro dela ou as subpastas também são compartilhados. E aí a gente tem vários níveis de compartilhamento. Compartilhamento onde a pessoa só pode visualizar, onde ela pode editar os arquivos que estão lá dentro. Quando são documentos, a pessoa pode comentar apenas. Tem vários níveis, né? E é importante a gente se atentar quando a gente faz o compartilhamento. Outra coisa interessante é que quando nós vemos nossos arquivos, e aí a gente tem duas maneiras de ver os arquivos, uma maneira é essa maneira de miniaturas aqui, como se fosse uma grade, ou uma lista onde a gente tem os detalhes. Estão vendo que aqui a gente tem, quando a gente vê os detalhes, a gente tem o nome dos diretórios e dos arquivos e temos os proprietários. Por quê? Quando a gente tem essa questão do compartilhamento, a gente tem que saber quem é o dono, entre aspas, quem foi o criador original desse arquivo. Evidentemente, não significa que só ele mexeu no arquivo,
mas ele é o dono do arquivo. Então, aqui tem arquivos criados por mim, criados pelo próprio GG, eu estou na conta do GG Campinas, pela Ana, daí tem a data da última modificação e o tamanho, tá? Então, é importante a gente saber o que significa essa forma de visualização. Outra ferramenta que eu acho bastante interessante, quando a gente clica aqui nesse izinho aqui, ele mostra para você as últimas atividades que foram feitas nesse Drive. Então, por exemplo, eu criei uma reunião, eu movi um arquivo, eu editei um item, ele vai mostrando tudo o que foi feito. Isso é bem interessante. Outro recurso que nós temos aqui também, tanto para o diretório quanto para um arquivo específico, é marcá-lo como estrela, que é uma outra forma de mostrar que aquele arquivo é importante ou aquela pasta é importante. Quando eu marco um arquivo como estrela, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, segundo encontro do GG Campinas, que é o que eu estou usando agora, eu vou marcar ele como estrela. O que vai acontecer? Tá vendo? Mostrou a estrelinha aqui, mas por que facilita a minha vida? Porque se eu clicar aqui em com estrela, ele só filtra aqueles arquivos ou pastas especiais. Então isso facilita o acesso, ele dá um acesso mais rápido, tá? Eu também consigo visualizar os arquivos recentemente editados. Também é uma coisa legal para a gente ter um acesso mais rápido. E é importante a gente dizer o seguinte: no meu Drive, então, todos os diretórios e arquivos os quais eu tenho a propriedade, mesmo que outra pessoa tenha criado, mas que eu tenho a propriedade atualmente. Quando alguém compartilha alguma coisa comigo, vai estar em compartilhados comigo. E dentro desses compartilhados comigo, eu posso sim ter diretórios, pastas, não só arquivos, tá? Então é interessante a gente saber que a gente tem o meu Drive e a gente tem o compartilhados comigo. Então era isso. Explorem o Drive, porque é muito interessante, mas é muito importante a gente mantê-lo organizado.